Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem. O que que acontece? Hoje a gente vai ter aqui um layout de aula diferente, porque para tratar do assunto que a gente vai tratar hoje, eu não consegui colocar isso direitinho num PowerPoint, tá? Então peço perdão aí, tá? Pelo layout feio. Porém, prometo que a aula tem os seus benefícios dessa forma, tá bom? Vamos lá. O que que acontece? Hoje a gente vai falar sobre o módulo 10 da apostila 3 de vocês. E esse módulo, ele vai falar sobre os textos dissertativos e argumentativos, tá? Então, assim, antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler a redação que tem aqui. Essa redação é do Enem de 2018, tá? De uma menina chamada Letícia. Ela é de São Paulo. E aí eu gostaria de ler essa redação com vocês. E aí a gente, a partir da leitura, começar a pensar sobre o tema da aula em si, tá bom? Então vamos lá. Tema da redação: manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Isso ocorre. Isso aqui não está separado, não. Isso aqui estava aqui também, perdão. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet e à ausência de consciência de grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. No contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, pode-se citar que, no século XX, a Escola de Frankfurt já abordava sobre a ilusão de liberdade do mundo contemporâneo, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural disseminada pelos meios de comunicação de massa. Atualmente é possível traçar um paralelo com essa realidade, visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas e até mesmo manipuladas todos os dias pelo meio virtual por meio de sistemas de busca ou de redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos, o que aumenta de maneira significativa o consumismo exacerbado. Isso é intensificado devido à carência de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar corretamente na internet, explicando-lhe sobre o funcionamento do controle de dados e ensinando-lhe sobre como ser um consumidor consciente. Ademais, é importante destacar que grande parte da população não tem consciência da importância da utilização de forma correta da internet, visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado, como deveriam, o ensino de uma polarização digital, como faz o projeto Digipo, Digital Polarization Initiative, o qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas confiáveis e assim diminui o compartilhamento de notícias falsas, perdão, que muitas vezes são lançadas por moderadores virtuais. Nesse sentido, como disse o empresário Steve Jobs, a tecnologia move o mundo, ou seja, é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Portanto, cabe aos estados, por meio de leis e investimentos com um planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente, a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais promovam, por meio de campanhas de conscientização para pais e alunos, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar de maneira cautelosa a internet, entendendo a relevância de uma polarização digital para a conscientização da razão comunicativa, com o intuito de utilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da sociedade. Bom, a gente acabou de ler um texto que tem uma estrutura específica, tem um tipo de linguagem específica, usa recursos específicos e tem uma função social específica. A partir disso, a gente pode começar a responder as perguntas que tem aqui embaixo.
A partir da leitura do texto, vamos pensar qual é a tipologia textual presente no texto? Bom, eu acho que, né, todos concordam que isso aqui é uma dissertação argumentativa, né? É um texto que combina a parte da dissertação que é voltada para a informação, a apresentação de informações, né? Porque esse é o papel das dissertações, apresentarem informações, fatos, né? Tem uma função referencial da linguagem, tá? Unido à parte argumentativa, em que um tipo de argumento, um tipo de opinião vai ser defendido ao longo daquele texto. Então, é um texto dissertativo argumentativo, em que há a combinação tanto da exposição de algo, né, de algum problema, e a argumentação sobre os fatos apresentados. Tudo bem? Bom, a segunda pergunta é a seguinte: como é feita a estrutura de tal texto? Se a gente está lidando com um texto em que vai ter argumentação, então a gente tem que separar por partes em que a argumentação seja feita de maneira lógica, ou seja, todo texto tem que ter um começo, um meio e um fim. Então, você tem que apresentar o que você quer defender, defender e concluir. É basicamente isso. Então, a gente pode ter a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura textual. Qual teria sido o planejamento feito para essa redação? Quando a gente vai escrever uma redação, a gente precisa ter um planejamento, tá? Como que funciona esse planejamento? Bom, vamos pensar no que eu vou escrever. Se a gente está numa prova, né, na prova de vocês, é porque vocês fazem modelo Enem, mas, assim, existe diferença em redação modelo Enem, tá? E redação dissertativa argumentativa normal de escola. O Enem cobra algumas coisinhas, assim, específicas e tudo mais, e a dissertação argumentativa que a gente vê na escola é basicamente um texto em que a gente defende uma tese, defende um ponto de vista, apresenta e conclui e acabou, tá? Mas, enfim, até para fazer, né, tanto um quanto o outro, o que a gente precisa fazer? Se a gente sentar e olhar ali, a professora me deu um tema sobre doença sexualmente transmissível. E aí tem 3 textos motivadores. O que eu faço? Eu leio os 3 textos motivadores e olho o que eles estão me dizendo. Quais informações dele que tem ali fazem eu pensar em uma possível argumentação do meu ponto de vista. O que eu penso sobre aquele tema? E quais dados estão ali naqueles textos me dizendo coisas que eu acredito, né, que possam me ajudar a defender o meu ponto de vista. Então, assim, você lê o texto, você pensa no tema, você separa as informações que caberiam no seu texto para defender as suas opiniões, o seu ponto de vista, né? Destaca o que poderia ser importante e o que talvez não seria tão importante, tá? E, e pensa numa possível solução e tudo mais. Então, assim, você vai fazendo a linha de raciocínio de início, meio e fim, a partir das informações que você está lendo, também do seu conhecimento, tá? Vale muito do seu conhecimento, e de outras informações, né, que você possa saber, né, algo que alguém falou, todos aqueles elementos que a gente pode colocar num texto argumentativo para poder defender o nosso ponto de vista. Então, assim, esse texto aqui claramente passou por um processo de planejamento, tá? A menina leu, né, manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. Provavelmente ela leu o que estava ali no texto motivador, separou essas informações aqui, tá? Ela trouxe elementos, né, as ideias de sociólogos, outras ideias que poderiam implementar aí o pensamento dela, e do tema ela tirou 2 elementos, né, ela tem, assim, 2 argumentos que podem ser defendidos, tá? E a gente vai achar os argumentos aqui. Então, todo o texto ele tem que passar por um processo, tá, de planejamento. Isso é muito importante. Beleza, a partir disso a gente vê qual é a tese do texto.
Quais são os argumentos que ele apresenta? A tese é onde a gente vai apresentar o tema, né? Perdão, a gente vai defender a opinião, né, que a gente tem em relação àquele tema, tá? A tese vai ser basicamente o ponto principal do texto argumentativo. É o que vai mostrar para a gente o que vai ser defendido ao longo dele, tá? E aí os argumentos utilizados serão, né, como é que se diz? O complemento daquela ideia, tá? Quais foram os meios utilizados para sustentar a argumentação do texto? E aí depois a gente vai entender o que caracteriza a redação de um modelo Enem, porque a gente está falando de modelo Enem. Então, vamos lá. A gente viu que é um texto dissertativo argumentativo, a gente viu que ele tem uma estrutura de início, meio e fim, né? E viu que ele passa por um planejamento. Agora a gente vai ver mais a fundo como que seria essa estrutura toda dele. Vamos praticar. Cada parágrafo do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, possui partes, subpartes, tá? E a gente vai ver aqui agora. A nossa introdução, ela tem uma espécie de contextualização de tema e apresentação de tese, tá? Essas são as duas partes presentes na introdução. E se a gente for olhar, tá aqui no texto da menina, ó. A contextualização do tema é qual? Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Ela apresentou uma ideia, né, relacionada a esse sociólogo, né? Então ela usou um repertório aí sociocultural, tá? Ela fez menção, uma citação, tá? Indireta às ideias que o sociólogo apresenta, tá? Que tem a ver com o tema. E aí ela veio e apresentou, né? O tema aqui, ó. Porém, apesar disso, né, da comunicação ser fundamental, não sei o quê, e tudo mais, porém, a manipulação do comportamento do usuário. Ela apresentou as palavras-chave do tema, inclusive, tá? Que isso é muito importante. Viu a palavra-chave do tema? Ó, coloquem todas elas se vocês puderem, porque aí a redação de vocês nunca vai estar tangencial ou fugir ao tema, tá? Ela de cara apresentou, então pronto. O texto dela, só pela introdução, eu já tenho que corrigir todinho, e é isso que o avaliador vai pensar, tá bom? Ele está dentro do tema certinho. Beleza. Então, essa foi a contextualização do tema dela, na introdução. E aí, continuando a introdução dela, ela vai apresentar a tese e vai apresentar uma indução de proposta. O que seria isso? A apresentação da tese serão os argumentos que serão defendidos, né? Então, aqui, o argumento 1 dela foi: isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar de forma correta na internet e a ausência de consciência de grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Aqui tem os dois argumentos que ela vai defender, que esses argumentos aqui vão explicar a manipulação do comportamento do usuário pelos controles de dados, tá? Esses são os argumentos dela para confirmar que a manipulação realmente existe, tá? E aí ela induz uma possível proposta, né? Porque a redação do Enem, ele vai pedir no final lá aquela propostazinha de intervenção. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Opa! Então ela vai apresentar tudo e ela diz que tem dois envolvidos aí, né? Então a gente vai esperar que ela apresente uma solução tanto para a questão dos poderes públicos quanto da sociedade, tá? Beleza. Então vamos ver como que ela defendeu aí esses dois argumentos, como que ela apresentou esses dois argumentos. No contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, pode-se citar que no século XX a escola de Frankfurt já abordava sobre a ilusão de liberdade do mundo contemporâneo, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural disseminada pelos meios de comunicação de massa. Ou seja, num contexto de manipulação, isso já acontecia antes. Atualmente, é possível traçar um paralelo com essa realidade, ou seja, igual.
né, traçar um paralelo, está falando que tanto o que aconteceu antes pode estar acontecendo agora, visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas e até mesmo manipuladas todos os dias pelo meio virtual por meio de sistemas de busca ou de redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos, o que aumenta de maneira significativa o consumismo exacerbado. Então, assim, ela contextualizou de novo a partir do que ela usou lá na introdução, porque ela falou sobre o Habermas, e o Habermas era um sociólogo da escola de Frankfurt, tá? Então, tem toda uma temática aí que ela usou, tá? Aí, então, ela fez esse paralelo com o que está acontecendo hoje e explicou a situação, porque as pessoas estão sendo manipuladas hoje, ao contrário do século XX, pelos sistemas de buscas das redes sociais, tá? E aí ela fecha essas ideias do parágrafo, reforçando o argumento que ela usou lá, que ela colocou lá na tese dela, ó. Isso é intensificado devido à carência de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar corretamente na internet, explicando-lhe sobre o funcionamento do controle de dados e ensinando-lhe sobre como ser um consumidor consciente. Então, assim, o argumento dela para explicar por que, que a manipulação acontece é isso aqui, é a falta de política pública. E ela afirmou isso aqui a partir dessas informações todas utilizadas no parágrafo, tá? 2. Ademais, é importante destacar que grande parte da população não tem consciência da importância da utilização de forma correta da internet, que é o segundo argumento dela, visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado como deveriam o ensino de uma polarização digital, como faz o projeto Digipo, digital, o qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas confiáveis e assim diminui o compartilhamento de notícias falsas, que muitas vezes são lançadas por moderadores virtuais. Nesse sentido, como disse o empresário Steve Jobs, a tecnologia move o mundo, ou seja, é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Beleza. No primeiro, ela me afirmou que isso acontece porque há falta de políticas públicas efetivas. E no segundo, ela afirma que é importante destacar a falta de consciência da população, o que afirma lá na indução de proposta dela, que o problema tem que ser resolvido pelo poder público e pela sociedade, o que diz falta de políticas públicas e a falta de consciência da sociedade. A redação dela está toda amarrada, toda amarradinha. Então, vamos lá. Ela apresentou que, além do problema da falta de política pública, as pessoas não têm consciência na utilização. E isso se dá pela falta, né, de um ensino de polarização digital, tá? Precoce, né? Um ensino já desde criança de como tem que ser usada a internet, né? Para que as pessoas tenham consciência do que está sendo visto, do que está sendo dito, para não ter essa coisa de fake news, né? Essas coisas todas, tá? Para que não haja nem o compartilhamento de notícias falsas e também essas questões de manipulação, tá? E aí ela fecha nesse sentido, como disse Steve Jobs, a tecnologia move o mundo, né? E aí aqui ela deu uma possível solução já para o problema do parágrafo, tá? É preciso, então, que medidas imediatas sejam tomadas. Algo tem que ser feito para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Na verdade, ela deu uma conclusão genérica. Ela disse que algo tem que ser feito. E a partir disso aqui, ela conclui o texto dizendo para a gente o que é esse algo que tem que ser feito. Portanto, cabe aos estados. Então, assim, cabe a quem? Aos estados. Os estados, então, faz parte das políticas públicas, né? Então, cabe a quem? Aos estados. Como? Por meio de leis e investimentos, com planejamento adequado e também, né, com planejamento adequado, tá? Então, quem, como, então os estados devem, por meio disso, né, como estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet, tá? Mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente,
a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Aqui a gente tem, basicamente, se tratando de Enem, a gente tem alguns elementos, tá? Da correção do Enem, que eu já vou adiantar para vocês, que seria o agente interventor, quem é que vai fazer a ação? Como ele vai fazer? Então, assim, quem vai fazer o quê? Estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet. Como? Por meio de leis e investimentos com planejamento adequado. Aí a gente vai dar uma forma de, como é que se fala? Detalhamento. A gente vai detalhar algum elemento presente ali, mostrando às pessoas a relevância existente e utilizar o meio virtual racionalmente. Para quê? Qual é a função, qual é a finalidade dessa proposta? A fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Tá? Então, aqui a gente também tem um outro tipo de detalhamento. Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais, então, quem, de novo, promovam, por meio de campanhas de conscientização, ou seja, como, para pais e alunos, ou seja, para quem, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar de maneira cautelosa a internet. Então, o que, né? Entendendo a relevância de uma polarização digital para a conscientização da razão comunicativa, com o intuito de utilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da sociedade. Então, aqui a gente tem também, né, a gente tem tanto um desfecho para o problema das políticas públicas, quanto um desfecho para o problema da falta de consciência da sociedade, que foi dita no texto dela, tá? Que está aqui, ó, também por toda a sociedade. Então, o texto dessa menina está todo amarrado. A nota foi 1.000 e mais do que justa, tá? E todos os elementos da proposta de intervenção pedidos pelo Enem estão aqui, tá? Que é quem, o que, como, para quê e um detalhamento. A gente vai entrar nesse assunto. Então, assim, tudo foi defendido, ela se valeu de informações extras que provavelmente não estavam ali no, no texto motivador, né? Essa questão do sociólogo, provavelmente ela já sabia, tá? E aí ela usou o mesmo contexto da escola de Frankfurt, né? Que tem essa relação aí com essa questão comunicativa, tá? Ela usou tanto na introdução quanto no desenvolvimento alguns elementos de como é que se diz? De defesa, né? Porque a gente pode defender os argumentos a partir de analogias, que a gente chama de repertório, né? O Enem chama de repertório. Pode ter analogias, pode ter citação direta, pode ter citação indireta. A gente pode citar filmes, né? Pode citar filósofos, pode citar estudiosos, né? Pessoas com autoridades. Então, assim, a gente tem aí uns recursos para poder sustentar a nossa argumentação. E aqui ela fez isso. Ela utilizou tanto as ideias de um filósofo quanto o contexto vivido na época da escola de Frankfurt, que está dentro lá da parte do sociólogo, quer dizer, do filósofo. No segundo argumento, ela, para dizer que deveria ter uma conscientização melhor das pessoas, ela fala da questão do projeto, né, de um ensino de educação digital, né, de polarização digital. Então, ela cita isso aqui, tá? Que provavelmente isso aqui poderia estar no texto. E além disso, no texto motivador, e além disso, ela ainda usa Steve Jobs, ó, numa citação direta: a tecnologia move o mundo, em aspas, olha só. Assim, então, ela se valeu aqui de outra informação de outra pessoa, né, que está dentro da tecnologia, é uma pessoa que a gente sabe, né, que foi grandiosa nesse meio, tá? Então, o que ajuda a reforçar mais ainda o argumento dela. Então, a partir disso, o que a gente pode entender, né, da redação em relação ao modelo Enem, já que a gente viu que, né, a dissertação argumentativa que a gente faz na escola, a gente apresenta o tema e a nossa tese, desenvolve e fundamenta, né? E além disso, a gente conclui, só que na redação do Enem tem esses elementozinhos aí.
Então, quais são os critérios de correção do Enem? Já falando mais especificamente do Enem. São 5 competências. Na 1, basicamente, é questão de norma padrão. Então, assim, vai ver acentuação, ortografia, concordância, regência, paralelismo sintático, o seu vocabulário, tudo isso. Na 2, já é mais relacionado ao desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, né? E as suas partes, ou seja, se tem tese, se tem argumentação, se tem proposta de intervenção, tá? Se está tudo organizadinho ali em relação à estrutura textual e a compreensão plena do tema. Então, assim, é uma competência que se vale de 2 pontos diferentes, tá? E além disso, essa competência 2 também está ligada ao uso de repertório. Quanto mais repertório sociocultural você apresentar, quanto mais informações extras você apresentar para poder suprir, né, a argumentação, mais a sua pontuação na competência 2 sobe. A competência 3 é a qualidade da sua argumentação, tá? Se você está usando informações que são comprovadas, né? Se está tudo muito encaixadinho, muito direitinho, tá? Se está de forma objetiva, é a qualidade da sua argumentação, a qualidade do encadeamento lógico, né? Se está fazendo sentido, tá? É basicamente isso. Na 4, é totalmente a questão da coesão textual, se o seu texto ele é coeso tanto dentro dos parágrafos como entre os períodos, né? Por exemplo, no texto dela, ela usa vários operadores argumentativos, ademais, no contexto relativo à manipulação, situando a situação, né? Ó, isso, cadê mais? Ou seja, cadê? Nesse sentido, portanto, além disso. Então, assim, ela usa operadores argumentativos tanto dentro dos períodos quanto entre os parágrafos. E a quinta competência é a proposta de intervenção, em que a gente vai ter que apresentar esses elementos aqui, né? O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema, né? Então, o que tem que ser feito? Quem deve fazer? Como a pessoa vai fazer? Para quê? Qual a finalidade e o detalhamento de qualquer uma dessas informações que você viu antes. Tá, gente? A gente vai ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.